Vamos fazer hoje algumas considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, cujo título é Obreiros do Senhor. Diz o Espírito de Verdade o seguinte: serão ditosos aqueles que trabalharem no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Imediatamente veio-nos à mente a figura de Francisco de Assis, segundo muitos, o discípulo mais perfeito de Jesus. Certa feita, ia ele a cavalo, de uma cidade para outra, quando encontrou um leproso. Saltou do cavalo, após um instante de compreensível hesitação, falou-lhe como a um amigo e o abraçou. Depois disto, seus passos o conduziram ao leprosário de São Salvador dos Muros, onde ele se despojou das barreiras dos preconceitos, da vaidade, do orgulho e do medo, entregando-se de corpo e alma à obra de assistência aos ancenianos, motivo pelo qual ficaria conhecido na história como o irmão dos leprosos. Francisco soube amar os animais, as plantas e a natureza inteira. Cantou o irmão Sol, a lua e as estrelas, mas, sobretudo, cuidou de seu próximo com muito amor e com desinteresse, sem outro móvel que o da caridade. Um verdadeiro obreiro do Senhor. Nós estamos longe de todo esse desapego, mas podemos nos esforçar para, na medida das nossas possibilidades e capacidade, olhar para o semelhante, sentir-lhe as necessidades, deixar o comodismo e estender-lhe as mãos. Disse também o Espírito de Verdade que ditosos serão aqueles que trabalharem juntos e se irmanarem, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Agora, nos lembramos de Allan Kardec, porque seu trabalho não foi exatamente aquele que chamamos de individual. Ele trabalhou junto, ele se irmanou, primeiro com os pesquisadores, que lhe chamaram a atenção para os fenômenos espirituais. Depois, com sua esposa, Amélie Boudet, apoiando-o e o incentivando em suas iniciativas. Ele se irmanou aos médios de todas as partes do mundo e, finalmente, com os sustentáculos da obra, os espíritos superiores, responsáveis pelas informações acerca da vida espiritual. E se todos não tivessem trabalhado juntos, se irmanando, Kardec não teria nem mesmo começado a sua obra. Hoje sentimos que o mundo caminha cada vez mais dentro da linha do trabalho em equipe. Quem pode negar que um projeto organizado com um grupo tenha a sua execução muito mais rápida e de forma eficaz? Imaginemos que o diretor de um centro espírita quisesse ele mesmo articular todas as atividades dos setores doutrinário, assistencial, social, etc. Por muito capaz que ele fosse, o dia só tem 24 horas e todo ser humano tem um limite. Possivelmente, a entidade, a casa, nem atingiria um patamar desejado. O terceiro ponto para a meditação é muito importante. Diz ele: ditosos os que impuserem silêncio aos ciúmes e às discórdias, a fim de que a obra não seja danificada. Uma fábula budista ilustra muito bem para nós essa ideia. Ela nos conta que mais de 1000 codornas habitavam uma floresta na Índia
e seriam muito felizes não fosse o apanhador de codornas que imitava o seu chamado e dessa forma as prendia na rede e as levava na cesta para vender. Contudo, uma das codornas, muito sábia, elaborou um plano e combinou com todas as outras. Quando o caçador jogar a rede, nós enfiaremos as cabeças nos buracos da rede. Alçaremos voo juntas, levando a rede conosco. Depois, a jogamos no espinheiro e fugimos. Assim elas fizeram várias vezes. E quando a mulher do caçador lhe perguntou por que ele não estava mais trazendo codornas, ele disse: o problema é que elas estão trabalhando juntas, ajudando-se entre si. Se ao menos elas começassem a discutir, eu teria tempo para pegá-las. Dias depois, acidentalmente, uma das codornas esbarrou na outra quando pousavam para ciscar no chão. Quem esbarrou em mim? Desculpe, não tive intenção. Mas a primeira, do tipo sensível, logo respondeu: mas outro dia sustentei muito mais o peso da rede, enquanto você fez corpo mole. Desta vez, a outra se aborreceu, começaram a discutir, muitas tomaram partido e começou a confusão. Foi quando o caçador percebeu sua chance. Imitou o chamado das codornas e jogou a rede sobre elas, que, discutindo, não tiveram tempo de alçar voo e foram parar na cesta para serem vendidas. A sábia codorna, com as amigas restantes, voaram para longe, mas levando a experiência de que discussões só dão origem a infortúnios. Essa história está no Livro das Virtudes, volume 2, de William Bennett. Não é novidade para nós, né? Que onde entra a briga, entra o prejuízo e a insatisfação. E mais, que aqueles que desejam prejudicar alguém não têm melhor ocasião para fazê-lo do que quando este alguém desequilibrar no momento de irritação e discórdia. No último trecho por nós escolhido, finalmente alerta o espírito de verdade o não estarmos preparados para pedir graças se não tivermos piedade do próximo, se negarmos estender-lhes as mãos, se esmagarmos os mais fracos em vez de os ampararmos. Foi então que pensamos em outro grande obreiro do Senhor, Mahatma Gandhi. Quando eleito para a Assembleia Nacional da Índia, recebeu insistentes pedidos dos seus patrícios para advogar a libertação de seu país do domínio britânico. Gandhi respondeu que nada podia prometer, enquanto a Índia não se libertasse primeiro de uma outra escravidão, incomparavelmente pior que a opressão britânica. Era o culto das castas. Brahmanes, no topo. Brahmanes eram os sacerdotes, né? Homens livres. Seguido dos kshatriyas, que eram os agricultores, pastores, e que eram os guerreiros. Abaixo, os vaishyas, a classe dos comerciantes e fazendeiros. Mais abaixo, os sudras, os empregados e servas. Para completar o quadro, os párias, a casta mais baixa, que fazia os piores trabalhos, os trabalhos mais rejeitados, privados de todos os direitos religiosos e sociais, o trabalho mais sujo, considerados impuros e intocáveis pelos orgulhosos brahmanes,
nada menos que 60 milhões de párias escravizados pelo seu próprio povo. E para dar o exemplo, Gandhi adotou uma jovem pária e mandou dizer que todos que o quisessem visitar seriam recebidos por esta jovem e que ela é que lhes ofereceria um copo de água e lhes serviria à mesa. Mais ainda, Gandhi, que era brahmane, transferiu sua residência para o bairro dos párias, onde nenhum dos seus orgulhosos colegas ousava colocar o pé. Desta forma, obrigava as classes superiores do país a renunciar seus preconceitos, caso quisessem visitar o líder político e espiritual da Índia. Essa história está no livro Lampeses Evangélicos, de Huberto Roden. Meus irmãos, obreiros do Senhor ou obreiros do bem, como os que citamos, entre centenas de outros, sempre existiram e existem, dando-nos exemplos belíssimos de solidariedade, fraternidade, abnegação e crença na força do amor. E nós? Em que posição podemos nos situar? Somos obreiros do Senhor? Ainda não temos todo esse poder de desprendimento. Todavia, sempre que olhamos o nosso próximo com compreensão, agimos desinteressadamente em benefício de alguém, estamos abanando as asas, treinando para o voo mais alto, que estes homens que ficaram na memória da humanidade por suas realizações já alçaram. Vamos nos prontificar, portanto, a seguir as orientações do Espírito de verdade, auxiliando o nosso próximo com desinteresse, agindo caritativamente. Vamos nos irmanar, nos juntar para as tarefas do bem, lembrando de impor silêncio aos ciúmes e às discórdias. Estaremos assim preparados para receber as graças de que tanto necessitamos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.